Meus amigos, além de trazer os nossos melhores votos de muita paz aos amigos que aqui estão e com muita alegria nos confraternizamos, queria também cumprimentar aqueles que estão assistindo ou assistirão a posteriori pelo YouTube, que está sendo gravada a palestra. Levar o nosso sincero abraço fraterno e os melhores votos de muita paz nessa época tão especial, quando vamos mais uma vez recordar o nascimento de Jesus. Falar sobre o Natal do Cristo é um grande desafio, porque Jesus, juntamente com Napoleão Bonaparte, primeiro Jesus, depois este, Napoleão Bonaparte, são os dois personagens da história mais biografados de todos, Jesus e Napoleão Bonaparte. E falar de Jesus é um grande desafio, pelo quão conhecido ele já é e pelo tanto que a gente já leu, que a gente já assistiu na cinematografia, as recordações, inclusive do nascimento de Jesus. Porém, o Espírito Emmanuel, em uma linda página escrita em A Caminho da Luz, Emmanuel Chico Xavier, ele escreve algo profundo, notável e inesquecível. O Espírito Emmanuel diz que, segundo ele, os 3 acontecimentos mais importantes da história do planeta terrestre, segundo Emmanuel, foram a origem da vida, a vida biológica, que dista de nós 3 bilhões de anos. E o Emmanuel descreve em A Caminho da Luz lindamente quando esse beijo cósmico divino conjugou aquilo que eram os aminoácidos de origem nos oceanos primitivos e os integrou para constituir as primeiras moléculas, reunindo-se elas, as primeiras células, reunindo-se elas, as primeiras colônias celulares, até chegar neste ser de alta complexidade da escala evolucionária que somos nós, os sapiens sapiens. Origem da vida biológica, o fato mais marcante da história do planeta. Primeiro. Segundo acontecimento, o nascimento de Jesus. Segundo Emmanuel, tivera sido um acontecimento cósmico, mais transcendente, mais complexo e mais completo que a humanidade teve acesso, o nascimento de Jesus. E segundo Emmanuel, o terceiro acontecimento tivera se dado quando os espíritos, quais estrelas cadentes, desceram dos céus e fizeram aquilo que Conan Doyle, em A História do Espiritismo, chamou a invasão espiritual organizada da Europa. Quando os espíritos se espalharam no século XIX e começaram a cantar a música da imortalidade, como nunca houvera acontecido, porque de forma coletiva, simultânea, na Europa, nas Américas, na Ásia, por toda parte. Mas, segundo Emmanuel, quando daquela comunidade de espíritos puros, não é? O Emmanuel, quando fala da origem do planeta, ele diz que há uma comunidade de espíritos puros que estaria na origem do sistema solar. E dentre estes, destacar-se-ia da própria comunidade, a quem fora conferida a missão de ser o anjo tutelar do planeta, o governador espiritual da Terra, segundo Emmanuel. Este ser que, obviamente, realizou o seu processo evolucionário em outras esferas, portanto, me permitam dizer
que Jesus, segundo o Espiritismo, é rigorosamente, do ponto de vista evolucionário, um extraterrestre, e aqui eu vou confirmar com as palavras dele, ele está no Horto das Oliveiras, quando pede aos seus discípulos que orem com ele, ele então ora e diz: Senhor, glorifica-me em ti mesmo, com a glória que eu tinha ao teu lado, antes que o mundo existisse. Procurem Novo Testamento, oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Senhor, glorifica-me em ti mesmo, com a glória que eu tinha ao teu lado, antes que o mundo existisse. E outro momento ele dirá: eu sou antes de Abraão ser. Então nós estamos falando de alguém que está na origem do planeta Terra. Nós não estamos falando de um espírito terrestre, gente. É importante ficar claro isso. Nós estamos falando de um ser cuja história nós não conhecemos, é evolucionária, mas necessariamente antecede o planeta. E ele está na unidade com o Pai, e ele diz em João 13:30, eu e o Pai somos um somente, um só. E essa unidade até hoje é discutida, é debatida, e é tão simples para nós espíritas compreendermos. Porque do alfa ao ômega, as duas letras do alfabeto grego, da origem ao retorno, todos caminhamos para a unidade com o Pai. Só que ele já está nessa unidade. Estar na unidade com o Pai é um fenômeno que escapa à condição humana, a condição da consciência ego-identificada, quando a separação é inevitável. Aqui nós estamos, sob a inspiração de Jesus e dos bons espíritos, fraternalmente reunidos, mas continuamos aqui um eu e ali um tu. Aqui um eu e aí um vós. Continuamos em uma consciência que nos separa, que nos torna ilhas, porque não temos a unidade. Só que Jesus disse, eu e o Pai somos um só. João 13:30. E que sentido é? Ele está na unidade com o Pai. Ele dispõe de uma consciência que faz ser ele e ser Deus simultaneamente, porque ele já alcançou a unidade. Ele não está mais na separação, ele está na unidade. Isso é uma coisa completamente incompreensível para o nível humano. Você está em si e está em Deus. Isso é outro nível. Isso é o nível da consciência unitária. Consciência de unidade. Isso é a ponta final da evolução. Mas, num dado momento, essa comunidade de espíritos puros decide que um deles governaria o planeta. E um dado momento dessa história, aquele que conhecemos com a simbólica de Christos. A palavra Christos é grega, com S. Christos. Christos significa o Messias, o ungido, o enviado e também o Filho de Deus na tradição cristã. Mas é o Messias. E esse Messias, por séculos, fora profetizado. Você vai encontrar, se você pegar o Velho Testamento, Elias, Isaías, Moisés, Abraão, todos os grandes profetas, particularmente Isaías, que dirá: ó Belém, não vos rebaixais perante as grandes cidades de Israel, porque do teu seio nascerá o Filho de Deus, o Messias.
Pode procurar no Velho Testamento que está lá. Isaías diz: ó Belém, não vos rebaixais perante as grandes cidades de Israel, porque do vosso seio nascerá o Filho de Deus. A boca profética falava de um Cristo, de um Messias, de um Salvador na visão do Velho Testamento. E há 2000 anos aproximadamente, dentro desse mistério do movimento dos astros, e é o movimento dos astros que vai falar de 3 reis magos que eram astrólogos. Presta atenção que eu vou dizer aqui agora. Os reis magos, lá no Oriente, na Pérsia, o Irã se chamava Pérsia. Eles vindo do Oriente, há milênios sabia-se dessa tradição, da chegada de um Messias, e eles viviam olhando para os céus, fazendo o que hoje a astrologia chama de mapa astral, e que nós continuaremos sem saber se aquela tivera sido uma estrela no sentido convencional do termo, portanto, o Sol é uma estrela, uma outra estrela, né? Ou se aquilo foi uma comunidade de seres luminosos que fizeram manifestar a sua luz para sinalizar ao segundo maior acontecimento da história da Terra, segundo Emmanuel, para sinalizar a vinda de Cristo. Bom, a tradição profética vai descrevendo: este Messias será o Cordeiro de Deus, será ferido, preso, condenado, mas nenhum dos seus ossos será quebrado. Palavras das profecias. E se fala de Belém, de fato, osso não quebrou, segundo os registros históricos. E a grande luz anunciadora vai confirmar a profecia e fará os reis magos viajarem para Belém. E quando eles estão próximos da fronteira de Israel, Herodes Herodes o primeiro, chamado Herodes o Grande, ele manda um mensageiro até os reis que estavam atravessando a fronteira, mensageiro, cavalo, camelo, comissão. Olha, Herodes quer recebê-los em casa palaciana, porque Herodes era o rei de Israel a mando de Roma, sob a tutela de Roma, que era o Império Romano, a civilização, a civitas em latim, a civilização conhecida. O Império Romano dominava toda a Europa. As asas da águia romana dominaram o que hoje é a França, que são as Gálias à época. Dominaram a Bretanha, que hoje é o Reino Unido, a Germânia, que hoje é a Alemanha, e tudo aquilo que era hoje Espanha, hoje Portugal, tudo era Império Romano. O mundo europeu antigo era Império Romano. E Herodes era o rei a serviço de Roma. Olha, ele manda um mensageiro para que os reis da Pérsia, magos, viessem até ele, porque ele também queria reverenciar o Messias. Vocês acham que ele estava mentindo ou falando a verdade? Ele estava mentindo descaradamente, com desfaçatez. O que ele queria era outra coisa. Só que os reis magos, um deles sonha. Está na Bíblia, gente. Podem procurar. Ele sonha que eles não deveriam ir até
Herodes, porque ele quer matar a criança. E eles não foram. Se tivessem ido, né? Eles não foram. Eles permanecem em viagem na direção do ponto que a estrela apontava que vai dar em Belém. Gente, Belém era uma cidade que nunca gerou nenhum profeta. Presta atenção no que eu vou falar. Os profetas de Israel, Elias, Malaquias, Isaías, João Batista, todos eles são considerados profetas precursores do Messias. Belém nunca gerou um profeta. Belém era um vilarejo rural, esquecido, que não tinha a menor importância econômica, política, social, espiritual, nada. Belém era um vilarejo rural. E aquele que é luz e se faria homem, quando a luz se faz homem, para que os homens conheçam a luz da unidade, ele opta pela menor das cidades. É claro que ele escolhe a sua mãe, e ali nós vamos ver a chegada dos reis do Oriente, que ao ver a criança, põe-se a reverenciá-lo como o cumprimento de uma profecia. E faz a oração que foi colocada na mensagem, né? Glória a Deus. Paz na terra a todos os homens, né? Paz na terra e boa vontade para com os homens. E eles reverenciam, eles se põem a reverenciar a criança Messias. A criança que era o cumprimento de uma profecia. Só que de imediato sua mãe, Maria, é avisada por um anjo que vai dizer: tira a criança de Israel, porque aquele que deseja matá-la está a caminho. Gente, os sonhos e as comunicações espirituais. O livro que mais tem comunicação espiritual dentre todas as religiões é a Bíblia. A Bíblia é um repositório permanente da presença de espíritos e de comunicação espiritual. A história do cristianismo é toda repleta de comunicação de mortos e vivos, e em alguns momentos de figuras superiores que a tradição chamou de anjos. Mas o transcendente ele está ali na Bíblia o tempo todo. O rei Saul faz contato com o espírito de Samuel na gruta do Endor. Rei Saul está vivo, Samuel, espírito, está desencarnado e eles se comunicam. Jesus faz uma sessão que meu avô, eu tenho essa Bíblia até hoje guardada em casa, aí meu avô colocou assim: sessão de materialização de espíritos na Bíblia. Ele escreveu com a letra dele e destacou o tópico. Sabe que sessão é essa? O nome se chama A Transfiguração de Jesus. Jesus escolhe 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Sobe ao Monte Tabor. E lá aparecem 2 mortos. Não são anjos dessa vez, tá? São 2 mortos. Quem são eles? Moisés e Elias. Moisés morto 1.600 anos atrás. Elias morto, desencarnado, 800 anos atrás. Eles aparecem. Pedro, Tiago e João ficam tão fascinados. Jesus, o nome do tópico da Bíblia, pode procurar, chama-se A Transfiguração de Jesus. Está lá, A Transfiguração de Jesus. O Senhor aparece em vestes luminosas. E João, entusiasmado, diz, junto com Pedro, todos eles: mestre, não seria o caso de fazermos 3 cabanas? Uma para Moisés e Elias, uma para nós, uma para vós, e passarmos a noite aqui? Porque eles estavam materializados, Moisés e Elias. Sessão de materialização de espíritos.
que o século XIX vai conhecer no trabalho de William Crookes, junto com a médium Florence Cook e o espírito Exapa Paladino. O trabalho de Ernesto Bozano, junto com diversos médiums, o trabalho de inúmeros estudiosos, eles estavam materializados, eles aparecem. E se um dia alguém quiser contestar, vocês dizem, bom, pergunta o seguinte, Moisés e Elias eram anjo ou era ser humano? Porque a tradição cristã, ela admite a comunicação dos anjos, gente. Não dos demônios, só dos anjos. Os demônios comunicam, mas é proibido, né? Aí, Moisés e Elias não é nem anjo nem demônio, é ser humano igual a nós. E eles desencarnados apareceram, e ainda foi o Cristo que patrocinou a reunião mediúnica. Não é? Mas isso é outro tema, deixa eu voltar aqui para o Natal. Então, você tem aqueles reis do Oriente que eram astrólogos, que observavam os céus, a encontrar o Messias. Maria e José pegam a criança e vão embora de Israel. Burriquinho, tira a criança de Israel. Agora nós vamos visitar aquele fato que nos emociona, porque, pensem bem, quando Herodes mandou matar aquelas crianças, que mandou mesmo, como ele não sabia onde o Messias estava, e ele tinha que matar a profecia. Gente, a maior profecia de todos os tempos para o judaísmo, que depois vai saltar na direção do cristianismo, chama-se a chegada do Messias. Ele é a maior das profecias. É tão importante que os judeus até hoje esperam e não reconhecem Jesus como Cristo. Sabem disso, naturalmente. Até hoje eles esperam. Mas aquela profecia estava se confirmando e Herodes, político que era, sabia que tinha que matar a profecia, porque se espalhasse por Israel que Cristo tinha chegado, era como se fosse uma virada de página da história, e ninguém ia pensar mais em Jerusalém, ninguém ia fazer peregrinação para Jerusalém, Belém seria o alvo, e aquele reino teria mais ou menor importância, porque aquele que era o Messias deveria governar Israel quando ele chegasse. E ele veio. E seus pais levam a criança para o Egito. Recomendo que leiam um livro chamado Jesus, dos 13 aos 30. Jesus, dos 13 aos 30, é de um historiador, arqueólogo, e ele vai contar as hipóteses sobre o que tiver acontecido de Jesus dos 13 aos 30. E o que acontece? Jesus vai para o Egito, e não se sabe nada da infância de Jesus, não há registros da presença de Jesus no plano físico nesse período, não se sabe. Levado para o Egito. E quando ele está perto de completar 13 anos, ele tinha 12 anos, a sua mãe em sonho, novamente sonha, e o sonho diz, leva a criança de volta, porque aquele que queria matá-lo morreu. E ela volta para Israel, para Nazaré, que era a cidade natal de Maria. E aquela criança que aos 12 anos de idade chega no templo e confunde os doutores orgulhosos, né? Jesus já começou confundindo os fariseus, gente. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma categoria, lá na época de Jesus, haviam os fariseus, os saduceus, os publicanos, os essênios. Os fariseus eram aqueles que tinham a missão de cuidar da Torá bíblica. Invariavelmente, a elite deles eram os sacerdotes do templo. E Jesus, com 12 anos, vai ao templo e começa a conversar sobre as escrituras. Mas, quando ele completa 13 anos, esse Jesus que vai passar a vida lidando com pregos e madeira. Estão lembrando como é que ele vai terminar a missão dele, né? Jesus era filho de um carpinteiro. Jesus passou a vida inteira lidando com pregos e madeira, porque ele ajudava o pai dele na marcenaria.
E ele mesmo assim, mesmo sabendo qual era o destino dele, como é que ia terminar, porque a profecia já dizia, e tudo haveria de se cumprir, ele passa a vida inteira lidando com pregos e madeira, e isso não altera a sua economia psíquica, a sua condição mental. Imaginemos, se quiserem pensar o que é isso. Se você soubesse, não sabe, não precisa saber, o modo pelo qual nós vamos terminar a existência corporal. E a gente ficaria naquela brincadeira, né? A morte vai me visitar, não sei quando, não sei onde, eu nunca vou para esse lugar. Né? E aí a morte muda de lugar e vem nos buscar o anjo da morte que nos levará à imortalidade. Jesus sabia de tudo, mas ele não se amargurou. E ele lidava com pregos e madeira a vida inteira. Só que aí, quando ele chega aos 13 anos, ninguém sabe mais de onde está Jesus. Ele desaparece dos 13 aos 30. Não tem registros de Jesus nesse período. Vamos encontrar o Natal de Jesus fazendo sentido espiritual novamente quando ele entra na fila para se batizar. E aí nós temos João Batista, aquele que dizia: eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que há de vir é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno de levar-lhe as sandálias. Endireitai as vossas veredas, porque está próximo o tempo do Senhor. E enquanto João Batista está pregando, João Batista, que mais adiante receberá de Jesus o título dos homens nascidos de mulher, ou, literalmente, dos homens nascidos de ventre de mulher, essa expressão, o maior de todos é este que está pregando aí, o João Batista. Jesus fala de João isso. No entanto, perante o reino dos céus, ele seria o menor de todos. Palavras de Jesus. Que reino dos céus é esse? Que na terra um ser pode ser grande e lá por cima ele é o menor de todos. Sabe que não estaria Jesus falando dessa comunidade de espíritos puros que antecede o sistema solar, que antecede o planeta, que nós não podemos sequer compreender o que é isso, né? Provavelmente. Perante o reino dos céus ele seria o menor de todos. Mas esse João Batista que está a pregar, vê Jesus na fila para se batizar. E quando Jesus se aproxima, ele faz a pergunta: Senhor, mas seria eu quem deveria te batizar? Não seria o contrário que devesse se dar? Jesus diz: João, batiza-me e deixa como está. E aí narra as Escrituras, não é, que o Espírito Santo se manifesta e diz: este é o meu filho bem-vindo, este é o meu filho no qual me comprazo. E aí se atribui a divina voz. Mais uma vez estava se falar de Cristo, não de Jesus. Observe uma coisa interessante. O nome Jesus, em hebraico, é Yehoshua. Imagina a gente dizer assim: Yehoshua vos abençoe. Isso é complicado para a gente, né? O Yehoshua, ele começa com JE também, só que ele faz um H-O, J-E, H-O-S-H-U-A. E aí em hebraico vai ficar Yehoshua, gente. Esse é o nome de Jesus, não é Jesus. Jesus é a contração, é a latinização do nome. Mas por que eu estou falando isso? Porque Yehoshua era um nome muito comum à época de Jesus. Os historiadores falam de centenas de Yehoshua. É um nome comum. É como você colocar o nome do seu filho hoje no Brasil: Pedro, João, Marcos. O nome dos apóstolos. Comum. Né? Yehoshua era o nome dele. Um dia, nos Estados Unidos da América, um repórter norte-americano entrevistando
O Dr. Carl Gustav Jung, que estava nos Estados Unidos nesse período da guerra, Segunda Guerra Mundial, perguntou ao Jung, que foi o fundador da psicologia analítica, há uma teoria, dizia o repórter, há uma teoria que afirma que Jesus é um mito, que ele nunca existiu. O que o senhor acha dessa teoria de alguns historiadores, antropólogos? E aí o repórter cita que o nome Jesus era muito comum, Yehoshua. O que o senhor acha dessa ideia que Jesus pudera ter sido um mito? Aí o Jung respondeu, o Jesus, o Cristo, ele não é um mito no sentido de nunca ter existido materialmente, porque a mente humana não seria capaz de produzir um mito desta complexidade e desta natureza. Mas Jesus é, ao meu ver, palavras de Jung, um arquétipo, o arquétipo da perfeição moral. E por que é que se disse isso? Alguns historiadores tentaram atribuir a esse Yehoshua uma narrativa mítica. E aí o Jung vai dizer, o que ele ensinou, o que ele vivenciou e o modo como ensinou é algo que escapa à mente humana. Jung falou isso. Porque em Jesus tudo é profundo, tudo é sutil, tudo é complexo e tudo é inesperado no diálogo. Ele surpreendia o tempo todo. Jesus surpreendeu os seus interlocutores do início ao fim na sua vida. Quando Jesus chega diante do templo e diz assim, ó, as escrituras estão completas. Eu sou Cristos, aquele a quem esperavas. Está completa. As escrituras estão completas porque eu sou o Messias. Os homens ouviram, as mulheres ouviram, as crianças ouviram assustadas que ele estava dizendo, eu sou Cristo. Eu sou a profecia encarnada. Tentaram apedrejá-lo e ele desaparece em meio à multidão. Palavras do Novo Testamento, dos evangelistas. E ele desaparece. Porque ele dizia, a minha vida eu a dou e tomo quando quero. Então esse Cristo aparece com a sua missão em Belém. E surge essa figura do Natal. Ora, primeira coisa que devemos saber, prepare-se para uma pequenina decepção, vai ser de natureza cronológica, não vai doer muito. Jesus não nasceu dia 24 de dezembro, gente. Isso foi uma construção histórica de um determinado papa, de uma determinada época, que decidiu que é 24 de dezembro, porque havia uma celebração de uma entidade pagã e tudo, e era um esforço de juntar pagãos e cristãos, aí colocou 24 de dezembro para Jesus. Ele não nasceu 24 de dezembro. Os historiadores afirmam que ele nasceu entre 2 a 5 de abril, que nasceu em abril nessa data aí, comemore. Toda vez que eu falo isso, a pessoa diz, eu nasci 2 de abril, nasci no dia que Jesus nasceu. Ele não nasceu 24 de dezembro, isso é fato decisivo. Ele nasceu entre 2 a 5 de abril, não se sabe exatamente a data. Mas o seu nascimento importa para nós, cristãos, espíritas e todo mundo, que o reverenciamos pelo significado espiritual desse acontecimento. O seu berço vai ser reverenciado pelas estrelas, né? O seu berço se tornará cósmico e impactará a história da humanidade por aquilo que ele vivenciou. Pelas palavras que falou e pelo silêncio que fez. Jesus está diante de Herodes, o filho. Pilatos não viu naquele homem nada que importasse muito e disse,
Esse homem não é um criminoso, ele não é da minha jurisdição, Roma não tem nada a ver com ele, manda para Herodes resolver. Pilatos, viu, gente? Pilatos tentou, de alguma maneira, se livrar de Jesus. Porque os sacerdotes do templo que conspiraram contra Jesus e que o acusaram do maior crime que um judeu poderia cometer. Você sabe qual é o maior crime que o judeu poderia cometer? Prostituição? Não. Roubar, eu estou falando isso porque à época a prostituição era crime. Roubar? Não. Matar? Não. Sabe qual era o maior crime que um judeu poderia cometer? Declarar-se o Cristo. E ele disse, eu sou o Filho de Deus. Ficais sabendo que eu estou no meu Pai, o meu Pai está em mim. Mas o meu Pai também está em vós, e vós em mim. Pode procurar o Evangelho de Jesus. Ele está falando de uma unidade, ele está falando do Cristo, ele não está falando de Yehoshua. E Yehoshua era uma expressão mínima de 30 e poucos anos, mínima no sentido de que era uma expressão de Cristo, né? Mas foi através de Jesus que esse Cristo que ele é, se revelou para a humanidade. Porque ele é antes de Jesus, é preciso compreender isso. Cristo é enquanto profecia antes de Jesus, e Cristo é antes daquela manifestação chamada Jesus. Ele é na origem do planeta, ele é na origem da vida, ele é na unidade com o Pai, ele é. E ele é a melhor representação, ele é o arquétipo, ele é a manifestação de Deus na Terra. E o verbo divino se fez carne, porque o verbo divino se manifesta com perfeição moral, segundo Jung, nesse arquétipo, que todos nós o portamos. O Natal é uma notícia alegre, e eu devo lhes dizer essa notícia, que Cristo está dentro de cada um de nós. E por que ele está? Porque ele é um arquétipo. Tudo que ele ensinou, que é a síntese das divinas leis, está dentro de cada um de nós. Na forma latente, não na forma manifesta. Nas profundezas da nossa alma, aguardando que nós manifestemos-lo, o arquétipo. Mas está na alma, está na luz da nossa consciência. Ele está dentro de nós, Cristo. E esse Cristo, então, vai ser objeto da perseguição dos fariseus. Os fariseus, sobre eles, Jesus vai dizer, prepare-se, que é muito forte, mas a gente tem que ler o Evangelho por inteiro. Jesus vai dizer, em verdade vos digo, as prostitutas e os coletores de impostos precederão aos fariseus na entrada do reino dos céus. Palavras de Jesus, procurem no Evangelho. Porque ele sabia que os fariseus orgulhosos que eram, que ele disse, vós engolis um inseto e arrotai um camelo. Porque eles dispunham de retórica, os fariseus, eles eram mestres na arte da palavra, mas eles não tinham conteúdo. Eles não conheciam as divinas leis, como Jesus conhecia. Tanto é que quando a mulher surpreendida em adultério é apresentada para Jesus, que Jesus faz? O doutor Augusto Cury, brilhante estudioso da mente de Jesus, ele diz, Jesus estava a escrever, todos sabemos, e ele dá um time para o refresco mental. Os homens estavam enlouquecidos, queriam apedrejar a mulher, ele fica escrevendo na areia, enquanto eles repousavam a mente. Sempre que uma pessoa agressiva tentar falar com você, se puder e o quanto possível, dê um time para responder, que é para a pessoa diminuir o calor das emoções. Aqueles homens estavam sequestrados emocionalmente. Jesus sabia disso. Que ele foi o maior psicólogo que jamais existiu na história da humanidade. Então ele ficou escrevendo e a pergunta ficou aguardando a resposta. Ele deu um time. E aí eles perguntaram novamente, Senhor, dizem as Sagradas Escrituras que a mulher surpreendida em adultério deve ser apedrejada até a morte. O que dizes tu? Rabino, Rabi. E ele ficou escrevendo e a mente foi acalmando. Ele
Ele se levanta e faz uma exclamação, que também é uma pergunta. Aqueles dentre vós que estejam sem pecado, que atire a primeira pedra. Gente, observe que isso é uma provocação filosófica, mental. Jesus provocou. Se você está se sentir autorizado, atire. Tem ou não tem? Tem. Observe que ele não disse, está certo ou está errado. Ele revogou a lei civil de Moisés, revogou Moisés em muitos aspectos. E esse foi um deles. A tradição mosaica mandava apedrejar as mulheres. O Kardec é claro, existem as leis divinas, existem as leis de Moisés. É uma lei civil horrorosa que existe até hoje no Irã e em muitos lugares do mundo. Aquele que estiver sem pecado, que se autorize, atire a primeira pedra. Aqueles homens foram surpreendidos por uma pergunta que eles não esperavam. E os mais velhos se retiram, depois os jovens, todos conhecem a história. E ela ficou sozinha com o mestre, que não perguntou nada para ela. Sequer convidou para ser discípula. Nada. Ele ficou em silêncio. E ele depois disse assim, mulher, onde estão teus condenadores? Cadê eles? Onde estão os que te julgaram? Ela olhou à volta, não tinha mais ninguém. Se eles não te condenaram, eu também não o farei. Mas, gente, como nós cristãos precisamos lembrar dessa passagem? Porque o nosso gosto farisaico é uma coisa assustadora. Como a gente gosta de olhar a vida do outro sem compreendê-la, sem compreender o mistério que é o destino de cada um. Não sabemos nada. A gente olha para um criminoso, para uma pessoa que pratica prostituição, para um bandido, para um sequestrador, para seja quem for, que cabe ao Estado julgá-los todos, e cabe claramente. Mas nós, sem saber de nada da vida do outro, sem saber do que o outro está passando, sofrendo, a gente se autoriza, julga, condena terrivelmente. Como nós cristãos precisamos ouvir a palavra de Jesus nesse momento. Esse Cristo nasce para dividir a história. Seu nascimento, seu natalício, seu berço é uma coisa tão gigantesca pelo amor que ele deixou para a humanidade, que divide a história e seu berço não cabe na história. Aquele homem que só viveu 33 anos. Gente, você cumpriu uma missão desse tamanho em 33 anos. O Kardec foi chamado, a missão dele tinha 50. Com 33 anos, Jesus fez tudo. Em 3 anos ele fez o ministério dele. 3 aninhos. Ele fez tudo. E deixou o evangelho, cuja palavra na sua origem grega é notícia alegre. Então que o Natal seja essa notícia alegre, que, como dizia Patanjali, um dos grandes do Oriente, ele dizia: que adiantará ter nascido Jesus na Palestina, em Belém, há 2000 anos, se ele não puder renascer em nosso coração novamente? Crucificamos a Jesus e deixamos ele lá crucificado. Delegamos a ele a missão de salvá-lo, quando ele nunca prometeu salvação, mas deixou uma herança de luz. E disse: aqueles que me seguem já saíram da escuridão, já saíram da morte, já andam na luz. Aqueles que me seguem, que cumprem os meus ensinos, como ele disse lá na parábola do bom samaritano, propositadamente ele escolheu o samaritano, que os judeus não gostavam dele, samaritanos e judeus não se entendiam, passou o publicano, passou o fariseu, mas foi o samaritano quem socorreu ao seu irmão, por isso este daí cumpriu a lei de Deus. Então, meus amigos, que neste Natal que nós vamos celebrar,
e que nós vamos encher nossa casa de luzes, de lâmpadas, de árvore de Natal, de ceia farta. Se pudermos incluir nessa ceia farta a alegria daqueles que gostariam de ter essa ceia e não a terão neste dia, mas também aqueles que sentem fome de compaixão, fome de perdão, fome de Cristo, não Cristo do texto, não o Cristo do texto, mas o Cristo do nosso coração. O Natal que nasce em nosso coração, generoso, solidário, alegre, simples, como ele disse. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Sejais como as crianças, simples. Ele que foi tão grande, escolheu a menor das cidades para nascer, e o madeiro e os pregos para conviver, no qual ele seria crucificado. Ele que foi tão grande, que foi buscar Judas, segundo a Bíblia, nos infernos, por compaixão de Judas. Ele que foi tão grande, que desceu à terra e precisou das melhores energias para constituir aquilo que seria seu corpo espiritual. E que em seu amor permanece ao nosso lado a cada dia e a cada hora. No silêncio do seu trabalho que se manifesta na terra através daqueles que amam. Que o nosso Natal seja uma simbólica de reencontro, uma simbólica de reconciliação. Reconcilia-te o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto todos estáis a caminho, porque depois pode ser tarde e ele vos entregará ao juiz, este é o ministro da justiça, e este vos colocará em cadeia, e lá permanecereis até pagares o último ceitil. O Natal da reconciliação, o Natal do perdão, o Natal da esperança, o Natal dos abraços, dos parentes que vêm de fora, dos estranhos que chegam agora, dos inimigos que nos pedem perdão por aquilo que fizeram em momento de ilusão, daqueles que estão ao nosso lado sem que nós não vejamos, tristes e desesperados, aguardando um abraço fraterno, aguardando o calor da esperança, aguardando a presença de Cristo no gesto delicado, na ternura, na presença fraterna dos que servem, dos que descem para se elevar e não sabem sequer que estão a fazer em nome daquele que, sendo luz, virou homem, para que nós encontrássemos a luz. Que o nosso Natal seja pleno do verdadeiro espírito do natalício, o espírito de um grande despertar, um espírito de amizade, de fraternidade, não apenas da tolerância, que às vezes é o ódio bem administrado, mas da compaixão, da bondade, da caridade, da espiritualidade, dos reencontros, do perdão. Que o nosso Natal seja do despertar, como fora Cristo entre nós, luz que se fez homem, para que os homens encontrassem o caminho da luz. E que esse Natal nos diga de novo: desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho. As belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças. Segues em oração. Siga em oração. Se da vida na terra passageira, se caminhas para a libertação, esqueces as ofensas. Perdoa, segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração
Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare e que seu Natal de luzes renasça em nossa família, em nossa casa, entre nossos amigos, entre aqueles que virão, entre aqueles que renascerão. E que em nome do Cristo recoloquemos Ele no centro da festa e que o Natal fique o Natal de Jesus. Que Papai Noel venha nas brincadeiras das crianças, e até para movimentar nossa economia, que é muito bom. Mas que Jesus seja o protagonista, no coração de nossa alma, na alma do nosso coração. Muito obrigado, um Feliz Natal para todos. É provável que nós não nos vejamos ainda este ano no plano físico e desdobramento espiritual, quem sabe, mas um Feliz Natal, muita paz, um Natal de luzes para todos nós. Ao término, quem tiver interesse, eu estarei lá no fundo com o nosso livro Cartas Vivas, quem quiser adquiri-lo. Muito obrigado mais uma vez à Casa de Irmão Estevão, a essa fraternidade extraordinária. Permaneçamos na luz do Cristo. Muita paz.